Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. Estamos aqui dando sequência à nossa trilha de episódios especiais com o professor D'Artagnan. Então, para quem assistiu o último, deve estar muito empolgado para esse que a gente vai gravar agora. Eu, particularmente, fiquei bem tocado com o final do nosso último episódio, que deu aí o tópico pro episódio que a gente vai fazer agora, que seria os próximos passos do professor, mas principalmente uma visão aí bem diferenciada sobre a água. Então vou pedir aí que, como sempre, o nosso co-host se apresente, faça os devidos agradecimentos e a gente dê início ao episódio. Fique ligado. Se você está assistindo a gente, obviamente, já aproveita aí para deixar o like, mandar o vídeo para alguém que você gosta, que você se importa, com certeza essa pessoa vai gostar também. Olá, amigos do EfluenteCast, muito bem-vindos a mais um episódio. Estou empolgado quanto ao Augusto para essa nova etapa, nessa trilha de que a gente já está aí caminhando com o professor D'Artagnan, uma pessoa que eu respeito muito, que eu gosto muito e que certamente tem muito a contribuir com todo mundo. Então, certamente vocês vão gostar do que a gente vai tratar aqui nesse episódio. Confesso que fiquei bastante impressionado com onde a gente pode chegar, com o que a gente vai tratar aqui. Então fica com a gente que vai ser muito legal. E não posso deixar de, nesse início, agradecer a Matrix, que é uma patrocinadora desse nosso projeto, quem está junto com a gente, o Elvis, Rodrigo, toda a equipe da Matrix, que acreditaram no nosso projeto. E estão aí junto com a gente nessa jornada que é tornar o EfluenteCast de fato uma referência dentro daquilo que a gente pode tratar de assuntos dentro do Efluente. Então, muito obrigado a Matrix por confiar na gente, confiar em mim e no Augusto, confiar nesse projeto, estão junto com a gente, tem a nossa gratidão, nosso respeito por acreditar na gente. Então, gostaria de chamar o professor D'Artagnan para que a gente pudesse aí iniciar esse episódio dos novos passos com o que a gente vai o que a gente espera do professor D'Artagnan nessa sequência, vamos dizer assim, da sua jornada, da sua trilha aí e contribuição no saneamento, só que agora de uma forma um pouquinho diferente, pelo que eu entendi. Então vamos lá, professor D'Artagnan, seja muito bem-vindo mais uma vez ao episódio do EfluenteCast. Ao seu comando. Forte abraço, senhores. Muito obrigado de novo pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês. Eu admito que fico aqui confortável, fico preocupado que não está falando demais, né? Eu quase não tenho a interlocução de vocês. Eu fico imaginando a equipe gigantesca. Depois eu quero conhecer as pessoas que estão por trás das câmeras. Está muito convidado. Eles também suportaram o meu discurso durante tanto tempo no primeiro episódio e agora voltaram com minha graça e satisfação aqui. Então, é isso. Vamos falar, quando eu digo desse redimensionamento do D'Artagnan, nós vamos falar de água num conceito que o mercado de saneamento, não está acostumado. Os químicos cartesianos descredenciam esse tipo de informação, mas tem muita dificuldade de contestá-las. Então é por aí que a gente vai. Top! E uma coisa que me preocupa nas nossas conversas de bastidores e da preparação do podcast em si, esse, vamos dizer assim, problema, ou essa, às vezes até, não sei se um descaso, mas em relação à qualidade de água, em especial para essa questão da hemodiálise, né? Então, algo que é bastante sério e bastante impactante, vamos dizer assim, dentro do ponto de vista de saúde, né? Então, do que eu entendo, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como que está isso, como que isso hoje se configura dentro da nossa realidade brasileira, vamos dizer assim, para que acho que todo mundo que às vezes não enxerga uma relação entre qualidade de água e saúde nesse formato saúde mesmo, em que nosso conceito de qualidade de água e saúde é outro, né? É lá no saneamento, é água tratada, água potável, mas que agora a gente tem um outro ambiente que é um ambiente bastante desafiador, que é esse hospitalar. Então, como que o senhor enxerga isso? Quais os problemas que a gente tem aí dentro desse ambiente
que a gente às vezes negligencia, ou não está sabendo, ou não está conseguindo relacionar com qualidade de água? Perfeito. Veja, primeiro nosso apontamento, vou trazer à luz aqui a referência da professora doutora Ângela de Bernardi, que num dos cursos nossos, ela faz uma frase que ficou marcada aí nos anais do saneamento, a água potável, ela é segura? Veja, o conceito de segurança da água, ele não é um conceito subjetivo. Ele não consegue se materializar como um padrão de potabilidade expresso em valor máximo permissível. Então, o limite de alumínio na água, 0,2 miligramas por litro, é o valor máximo permissível. O conceito de segurança da água não consegue se traduzir numa referência como essa, mas o conceito de segurança da água se transmite no conceito de mitigação de riscos. Então, você precisa trazer agora uma outra visão, que é a análise de risco. A água dita potável, como o senhor abriu aí agora, essa potável distribuída pelas companhias de saneamento, ela tem um espectro de qualidade que a gente vai chamar de alargado, né? Ela é uma água que deve servir desde a água de dessedentação humana, mas a água como mecate de uma torre de resfriamento, a água para lavagem de piso, é a mesma água potável, não deveria ser assim, a gente já deveria ter evoluído para o reuso, mas ainda é assim. Veja, com um aspecto e um espectro tão grande, não é possível vir eu vou chamar para o rebuscamento, né? Você vinha agora para a otimização. E o que é que você tem? Quando você fala da água de uso hospitalar, naturalmente que o uso mais nobre, o uso mais crítico, que uma interface para o ser humano, é a água para hemodiálise. E nós temos regramentos, claro, nós temos uma RDC, uma reunião de diretoria colegiada da Anvisa, a RDC 11, que normatiza todo o procedimento de unidades para atendimento a paciente renal crônico, ambulatorial, né? Então, você tem lá um procedimento, e dentro dele você tem um escopo específico sobre o sistema de tratamento de água para diálise, com todas as parametrizações, que são parametrizações de valores máximos admissíveis, seja para a fase microbiológica, seja para a fase físico-química. Mas, infelizmente, essa normatização não fala das análises de risco. Então, se você tiver problema na da água dita potável, então vamos imaginar um problema que é um problema recorrente, que é a possibilidade de alumínio residual na água potável. Infelizmente, na nova configuração do anexo 20 da portaria de consolidação 05, a 888, a 2472, mas o parâmetro alumínio agora veio como um padrão organoléptico. E, pasme, você pode ter uma superação do valor máximo admissível, e isso ainda não é uma não conformidade que caracterize a desqualificação como água potável, né? Não há não conformidade para a potabilização. Então, essa água agora vai requerer um monitoramento do padrão de alumínio para ver se o sistema da concessionária se equilibra. E você faz um tratamento estatístico disso, isso vira um efeito serrote, hora o cara acerta na dosagem, hora o cara se perde, mas o fato é que a água está sendo distribuída com uma quantidade de alumínio importante. O alumínio é um dos maiores e mais arriscados metais contaminantes para o processo de diálise. Então, o risco de, com uma única barreira de proteção, será a membrana da osmose reversa da unidade de tratamento de água para diálise, o alumínio funciona como uma linha de atenção muito importante. Então, nós temos no Brasil regramento, nós temos profissionais muito sérios, muito rigorosos da Anvisa, mas que estão presos às legislações vigentes. E as legislações vigentes não são específicas para, por exemplo, o ambiente hospitalar. Você não tem um regulamento, uma norma Anvisa para controle de potabilidade para água hospitalar, que não deve ser a mesma água. Aí vamos falar
só de um evento, só para a gente compreender. A nossa água potável não é uma água dita estéril, né? Então, a nossa água potável admite uma quantidade de bactérias heterotróficas, por exemplo. Inclusive, esse parâmetro inclusive, foi retirado do controle da portaria de água potável. Antigamente, você tinha um limite de 500 unidades por armadura de colônia. Então, vamos lá. Essa minha água agora, então, admite uma quantidade de micro-organismos como sobrevida, e o organismo heterotrófico é base de vida, então, aqui, a possibilidade de desenvolvimento, inclusive de um patógeno, pode continuar acontecendo. Eu posso ter macronutrientes, eu posso ter pequenas quantidades de ferro, o limite de ferro é 0,3 ppm. Então, 0,15 ppm como ferro é suficiente para criar sobrevida com um macronutriente de bactérias redutoras de ferro, outros organismos que começam a preocupar dentro do sistema. Pronto. Então, começamos a ter agora uma preocupação adicional. Então, se eu não me comprometo com a esterilização, que não é o foco, e admito que, circulando na unidade hospitalar, eu posso ter macronutrientes específicos, e eu não tenho, por exemplo, uma recomendação para qual é o teor mínimo de cloro residual dentro da unidade hospitalar. Vamos imaginar agora como uma concessionária entrega água. A concessionária entrega água no limite de 0,2 a 2 ppm, que é o que está referenciado como recomendação. Isso chegando no reservatório inferior da unidade hospitalar, depois recalcado para o superior, e depois indo, vou criar aqui um ambiente perfeito agora, indo para a torneira do centro cirúrgico, onde aquele médico vai entrar e vai abrir um coração agora. Ele vai lavar a mão naquele procedimento higiênico, numa água cheia de coliformes totais e fecais. Por quê? Porque por procedimento, agora Anvisa, os projetos de unidade de atendimento à saúde, hospitais especificamente, devem ter reservação de água suficiente para garantir o funcionamento da unidade sobre uma crise de abastecimento. Geralmente de 1, 2, 3 dias. Você tem unidades que chegam a ter 4 dias. O que é que significa? Que aquele cloro que chegou da concessionária com 2 ppm vai ficar reservado num reservatório inferior, superior, e vai chegar na torneira onde aquele nosso médico competente está lavando a mão, perto de 2 dias depois. Se assim for, a possibilidade de encontrar cloro residual é muito remota. E agora nós temos um ambiente perfeito. Temos temperatura sendo absorvida pelos reservatórios, a ausência de cloro e a presença de macronutrientes. Então, a contaminação ela é um risco presente e, eu tenho que admitir com vocês, muito recorrente. Então, a água potável, como a gente conhece, está longe de ser a água adequada para um ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, essa nossa água potável, ela deve ter um foco numa filtração que permita a menor concentração de ferro residual possível, é um ponto, que garanta uma recuperação do cloro, como a gente conhece, nas suas variações de veículos, hipoclorito de cálcio, hipoclorito de sódio, dicloro, isonete de cloro, ou seja, os veículos de cloro, mas você precisa dizer cloro como cloro, isso seja recuperado, para garantir o que eu proponho nas minhas operações, nos meus cursos, não mais o parâmetro cloro residual e pH, como está referenciado lá na portaria, mas para garantir um potencial de oxirredução, um ORP acima de 650 milivolts, quando você começa a ter garantias reais de desinfecção. Esse meio agora é um meio extremamente oxidativo, onde micro-organismos não sobreviverão de forma alguma. Esta é a primeiro movimento de preocupação com a água hospitalar, né? Ou seja, você está indo para a unidade hospitalar, você está preocupado com a manutenção de sua saúde. Os riscos que a gente ouve é exatamente o risco de infecção hospitalar. E não tem veículo maior para infecção hospitalar do que a água. O paciente internado, ele toma banho no hospital. Qual é o risco? O veículo água para a infecção hospitalar. Nem sempre a infecção é pelo material cirúrgico ou pela manipulação equivocada do enfermeiro, é a água, o sistema de ar-condicionado com modificação indevida. Então, água é um insumo extremamente importante na unidade hospitalar, mas, infelizmente, pouco regulado. A água potável, então, ela é um insumo básico
para alimentar o sistema de tratamento de água para diálise. Aí nós temos uma outra estratégia. Quando a gente chega no sistema, nós temos lá uma unidade de filtração de particulado, que pode ser um fio de areia eólica, uma unidade de abrandamento, então dureza é um problema não só por conta da própria unidade de osmose reversa, mas a gente tem problemas de saúde associados a águas com dureza. Então você remove dureza, um filtro de carvão ativado, e agora você passa para uma unidade de osmose reversa, geralmente uma unidade de duplo passo. Então você tem esse desenho como recomendado pela Anvisa, mas não tem como você deve cuidar disso. Então você tem um abrandador e não tem uma recomendação da medição de eficiência desse abrandador. Vai medir dureza de montante, dureza de... É o que se espera. Você tem um filtro de carvão ativado para evitar que o cloro passe, oxide a membrana de osmose reversa e abra um furo e passe a ver permeado de um bocado de coisa que você não quer. Nós vamos falar de um processo que é um processo que, por um lado, eu defendo. A fluoretação das águas de abastecimento público. Aqui no Nordeste, isso evitou a cárie dentária num volume muito grande de pessoas na população mais carente. Então, sim, a fluoretação é boa, mas a fluoretação na água de diálise ela não é nem de longe admissível. E se eu tiver uma ruptura na membrana e eu estou usando água da concessionária, como aqui no estado da Bahia, a Embasa faz a fluoretação, eu corro o risco de permear flúor, ter uma não conformidade nesse sentido, e isso ir trocar lá no sistema de diálise, no dialisado, lá com o paciente. Então, a forma de enxergar a água potável agora numa unidade hospitalar precisa de um reposicionamento. Esse é o primeiro ponto, né? Então, hoje, as nossas regulações, elas estão precisando de revisões. Revisões por quê? Porque as ameaças agora são outras. Nós temos problemas com fármacos na água potável, nós temos problema com microplástico na água potável, nós temos problema com os mananciais eutrofizados, gerando endotoxinas, cianotoxinas, que estão na água potável, e não tem ninguém mais sujeito ao risco, aquele paciente que está botando o braço, para que numa interface muito tênue haja a troca com a água que você está vinculando lá. É isso. É isso. Eu peço desculpas, né, pela conclusão abrupta, assim, né? Mas professor, é que a gente está aqui viajando junto, né? Então, às vezes a gente toma o susto, é isso, mas é isso mesmo, né? Então, o senhor traz uma ideia de que eu crio uma falsa garantia quando eu tenho água potável e, especialmente no ambiente hospitalar, eu não consigo fazer esse processo de garantia acontecer até na ponta, né? O senhor falou de duas pontas importantes, mas lembro que tinha uma terceira, né? Uma primeira seria, então, a hemodiálise, uma segunda seria o próprio processo de contaminação, seja por banho, o médico que está lá esterilizando, né? E tem uma outra que eu lembro que o senhor comentou também, que era a questão da água quente, né? Que era do material a ser esterilizado, como um ambiente ideal para um crescimento de micro-organismo, né? Então, o senhor consegue falar um pouquinho mais desse último aí, para a gente poder, vamos dizer assim, fechar essas pontas nesse primeiro momento aqui? E isso é assim... Existe nas unidades hospitalares uma linha de atenção muito grande, que é a manipulação do material cirúrgico, né? Então, o material cirúrgico, geralmente em aço inox, é um material que este sim deve ser literalmente estéril, né? Protegido de qualquer risco microbiológico. Essa é a primeira ponta. Então, nas unidades hospitalares, nós temos a CME, Central de Material Esterilizado. Via de regra, esses materiais são esterilizados em unidades que a gente chama de autoclaves. São geradores de vapor que fazem a esterilização desse material numa relação de temperatura do vapor e a dada pressão. Isso tem metodologia internacional, nós temos normas ABNTs que objetivam a garantia de eficácia dessa desinfecção. Existem amostras, testes que validam se a autoclave está fazendo a desinfecção ou não. Pronto. Mas a desinfecção, então, na autoclavagem é a ponta. Antes disso, este material foi
lavado com a água potável corrente do hospital. Então, imagine que procedimento cirúrgico, um bisturi, foi lá, abriu alguém, sangrou, volta, passa por um enxágue com água potável. O que é que se espera, então, dessa água potável? É aquilo que eu falei. Então, tem que ser uma água com a menor quantidade de risco microbiológico possível, tem que ter um clorozinho, porque, apesar dos detergentes especiais, né, que são capazes de fazer uma contribuição importante nessa limpeza, você precisa ter garantia da potabilidade. Quando isso ocorre aqui, nós temos um outro equipamento que chama termodesinfectora. Então, você vai passar a água agora, antes de esterilizar, numa unidade que tem temperatura, água quente como padrão. Essa água já não é a água do circuito de potabilidade, já é a água pós-unidade de osmose reversa. Geralmente, a unidade de osmose reversa duplo passo. Então, você garante as menores condutividades para evitar riscos de contaminantes químicos e, efetivamente, microbiológicos. Só que agora, já que o equipamento lhe dá essa garantia, aonde está a segurança agora? Na gestão do circuito da água, no reservatório que armazena, a necessidade de um filtro microbiológico para que a troca com ar não leve à contaminação. O desafio do ambiente hospitalar é que não existe uma tecnologia que seja a barreira de proteção. É a gestão que faz isso acontecer de forma eficiente. Naturalmente que a habilidade do profissional em reconhecer os riscos, mitigar eles, criar procedimentos específicos e treinar pessoas para fazê-lo. Então, este é um outro ponto de grande atenção no ambiente hospitalar. A água que processou o material a ser esterilizado para procedimento cirúrgico. Neste caso, a Anvisa tem uma RDC, que chama RDC 15, que tem claro regramento de como deve ser a qualidade dessa água, como ela deve ser monitorada. Então, nós estamos falando que essa água que lava material cirúrgico, ela é uma água que a gente chama de purificada pela farmacopeia, é uma água com condutividades abaixo de 1 microsiemens. Só que o nosso mercado tem muita dificuldade em investir e implantar um equipamento de osmose reversa que permita esse nível de qualidade. Então, apesar de a Anvisa falar lá, água purificada, ela lista, por exemplo, que parâmetros devem ser atingidos, mas ela não dá números específicos, ela não define. Então fica um subentendido que a água purificada, eu particularmente encontro na farmacopeia brasileira e tenho o padrão. Não é assim. Como isso não está claro na letra da lei, você vê muita gente pegando atalho e incorrendo no risco. Então isso você encontra, e com essa dificuldade, por mais capacidade técnica e vontade do técnico Anvisa em perseguir qualidade e segurança, ele não pode fazer isso confrontando a legislação. Como a legislação é frouxa, esse é o risco que você corre quando vai na unidade hospitalar. Você nunca tem a convicção de que o que tem lá está lhe garantindo a vida ou não. E se por um acaso eu, o senhor, nosso amigo Augusto, deve conhecer alguém que se internou, que pegou uma infecção hospitalar, nós perdemos um presidente por septicemia. Né? Eu tinha pensado nisso agora, no presidente. Pois a água é um veículo para isso. A água é um veículo para isso. Essa é hoje, talvez, a minha principal linha de atenção, professor. Se eu contribuir bastante no saneamento, eu agora vou contribuir nesse segmento hospitalar, de forma, eu vou chamar de ostensiva. Vamos me ver aí como um guerrilheiro na ponta da bandeira das águas hospitalares. Vou incomodar muita gente. Mas a gente tem, por outro lado, grandes contribuições. Você tem grandes núcleos de excelência, né, que tocam isso. Só que, de novo, essa marca do mercado de desmontar valor e transformar em preço tudo que pode, traz isso. Eu fico perguntando assim às pessoas, às vezes as pessoas que me cercam e que, ou um cliente mais arrojado que me pede desconto, né? Já me deu um desconto. Eu digo, bom, temos 2 cirurgiões aqui para você escolher. Tem um que fez o curso dele todo EAD, operou um bocado de RAM e é o mais barato que a gente tem.
que tem o daqui, que formou na nossa universidade, UFBA, a medicina que é muito respeitada, então você conta. Temos 2 preços para você escolher aqui. Qual é o que você quer? O que dá desconto ou o outro que é bom e que vai salvar a sua vida? Esse é o cenário. Ou seja, essa nossa necessidade de baixar preço e superar o conceito de valor, ela vai chegar num ponto que vai levar para uma ruptura social. Não é possível equalizar qualidade sem preço justo. Então é possível encontrar o melhor preço. Mas se tudo que a gente for buscar estiver associado ao menor preço, é a mesma coisa que apostar em jogos de azar. O risco pode levar a um acerto ou um desacerto maior. Esse é o cenário. E uma coisa que o senhor fala aí, que eu e Augusto discutimos muito, e agora trabalhando muito mais juntos, né, e de perto, com consultoria, etc., isso que o senhor fala é muito importante, né? A ideia do preço e do valor, né? Como o senhor falou, é o melhor preço. Porque melhor preço, o senhor entende que tem toda uma otimização ali por trás. E menor preço, não necessariamente, né? Menor preço eu posso ter o que o senhor falou. Um serviço ruim, que vai levar a um risco, né? E que alguém está pegando por menor preço, e não por aquilo que precisa te entregar. Acho que isso é muito legal, e me parece que aqui, nesse momento que a gente fala sobre gestão de água hospitalar, ele vai precisar ser melhor entendido, né? Não como... Sim. A gente está fazendo até agora, porque o senhor fala que uma membrana de osmose em que eu não consigo criar um indicador, um cuidado devido, eu estou diretamente incitando em um processo de morte em que talvez a gente não vai nem saber por que aquilo aconteceu, como o senhor já falou. Então, passa a ser importante, de fato, ter qualidade, ter conhecimento, certificação, enfim. Né? E entra também em conjunto, né, com o que você comentou no outro episódio também, o que a gente conversou com o professor Marcos, sobre a parte da legionela. Às vezes a gente tem uma contaminação, a gente não sabe direito ao que é. E, professor, você traz todas essas informações com muita propriedade, né? Quando você fala, a gente consegue entender que é um conhecimento que vai além da teoria, vai para a prática. Isso porque você já faz muito isso na Bahia. E aí, queria ver contigo como que é esse processo de implementação. Porque quando a gente fala de qualidade e você tem um conhecimento muito aprofundado em várias pontes, várias partes ali de possíveis contaminações, aonde essa água vai estar saindo, qual o caminho que ela vai fazer, aonde eu tenho um risco. Eu vejo no seu discurso que consegue fazer uma análise de risco muito bem estruturada. E aí, com base nisso, com base no seu conhecimento, você leva uma solução e implementa ela. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente como que é esse processo de implementação, os resultados que a gente tem. É muito difícil quando a gente fala desse monitoramento da qualidade da membrana, por exemplo. Como que ele é feito, como que é esse cuidado, quem é o usuário de um sistema de hemodiálise está tendo que fazer, quais os cuidados que essa pessoa precisa ter, como que a gente consegue sair de uma atmosfera técnica para que todo esse conhecimento ele consiga ir para outro nível de consciência, digamos assim. Perfeito. Veja, uma das só para você ter como referência aqui, né? Ou seja, um dos parâmetros mais importantes que se objetiva numa unidade de osmose reversa, ou seja, que é uma medição indireta do efeito da qualidade dela na remoção de sais dissolvidos, é a medição da condutividade. Natural isso, né? Ou seja, quanto menor a condutividade do permeado da sua unidade de osmose reversa, isso vai para qualquer aplicação, no nosso caso, para a aplicação de osmose reversa, para diálise, quanto menor a condutividade, mais próximo da pureza, ao menos como sais, não a pureza microbiológica, mas como sais dissolvidos, você está, e aí, naturalmente, essa água fica mais segura. Ora, esse indicador é tão importante que ele é regulado pela Anvisa. Então, a água para diálise,
tem valor máximo admissível de 10 microsiemens. Você trabalha para que seja menor do que 10 microsiemens, está lá regulado. Até aí está tudo interessante, tudo é uma regra clara. Mas a gente pergunta o seguinte: e como está a aferição do condutivímetro que garante esses 10 microsiemens? Quando ele foi aferido? Cadê o certificado de calibração? O procedimento de validação disso? Quem faz a análise dele, faz a análise em laboratório acreditado em MEP, é essa, agora, o salto de valor máximo permissível para a segurança da água. A segurança da água se sustenta por procedimentos auditáveis que não permitam diversificação ou achismo. Você tem que garantir sobre dados que sejam repetitivos, né? Ou seja, eu tenho que ter a instrumentação toda qualificada. Então, uma das ferramentas importantes, já que você pergunta, bom, qual é a primeira referência? É um condutivímetro de análise seguro, confiável, auditável, com certificação e com monitoramento online, remoto. Ou seja, o nefrologista ter no seu celular o monitoramento online da unidade de tratamento de água pela qual ele é responsável. Isso vai dar garantia de qualidade. Por quê? Porque entendam que para a água dita potável, em qualquer concessionária do Brasil, a Sabesp, em São Paulo, coisa parecida, primeiro que o conceito de potabilidade, neste padrão de consumo humano, ele é estatístico. É possível que um edifício tenha residencial ou comercial tenha sido construído, demolido, sem nunca uma amostra seja colhida no seu ramal, na sua entrada, e ainda assim toda a legislação vai garantir que ele consumiu água potável a vida toda. Por quê? Porque o entorno, o plano de monitoramento da concessionária, com diversos pontos sendo monitorados, traz para aquele ambiente, no conceito de estatístico, a representatividade para dizer que a água é potável nesse sentido. Ponto. Só que para a água, para diálise, você não coleta uma amostra hoje, leva para o laboratório, espera 5 dias para a publicação do laudo e poder ter resultado. Imagine que com água potável acontece isso. Nós fizemos uma amostra hoje, levamos para lá, 5 dias depois a gente recebe um laudo de que isso tem não conformidade com o coliforme fecal. Enquanto a gente está esperando o laudo, você distribuiu essa água o tempo todo. Só que a água, nessa condição, para o organismo sadio, usando nas condições de uso para consumo humano, o risco de agressão, salvo o nível de contaminação, o próprio coliforme não é patógeno, mas tem a condição de sobrevida do patógeno, a agressividade é menor. Agora, imaginem isso no paciente dialisando. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmitificar é o seguinte: a água não entra em contato com o sangue, né? Zero possibilidade. Você tem uma membrana semipermeável em que a água passa de um lado, o sangue, essa membrana semipermeável, faz o que o rim não faz. Como na natureza tudo tende ao equilíbrio, o lado concentrado do sangue, então tudo que o rim não processou, permeia por essa membrana e é absorvido pela água pura, água com baixa concentração de sais, e é isso o processo de diálise, né? Só que essa interface ela é muito tênue. Se você tiver concentração de contaminantes importantes, então, um desafio que o nosso dia a dia, e aí eu sei que vocês são especialistas no que fazem, tratamento de efluentes, reuso, tudo mais. A perseguição nossa em fazer desinfecção, ela é cultural. A gente faz desinfecção na água potável, a gente faz desinfecção no efluente, não é isso? Pronto. O que é que ocorre? Quando você faz desinfecção no ambiente hospitalar, você garante a microbiologia, o afastamento do processo de inflamação crônica por qualquer patógeno e tudo mais, mas você tem uma consequência. A desinfecção, principalmente de bactérias gram-negativas, leva aos subprodutos que são as endotoxinas. E as endotoxinas trazem riscos de pirogenia, ou seja, de acidentes com o paciente de forma gigantesca. Então, veja, ser eficiente na desinfecção no ambiente hospitalar gera um risco maior, que é
a endotoxina. Então, se você monitorar agora em qualquer hospital a água potável que tenha um sistema de desinfecção, você vai encontrar endotoxina em volumes muito maiores. A água de permeado de osmose reversa para hemodiálise permite valor máximo de 0,25 miligramas ou unidades, é uma metodologia LAU, mas é 0,25 miligramas por litro, pode ser assim, de como endotoxina. 0,25. Imaginem isso. Significa, então, que na água de permeado de osmose você tem que conduzir os processos, mas não pode fazer desinfecção. Se você fizer desinfecção química, se tiver o micro-organismo vai morrer e vai deixar como subproduto a endotoxina. E agora? Então, esses são os desafios, né? Que o que é que eu entendo? Você tem no mercado, como eu disse, isso está regulado. A Anvisa tem lá o regramento para a endotoxina, a Anvisa tem o regramento para os padrões físico-químicos e tudo mais. Mas são os regramentos de tarrafa mínimo aqui, né? Então, isso aqui... Mas quando você desce para os procedimentos que garantem a segurança, que antecipam esse risco. Então, por exemplo, nas unidades em que eu faço a gestão, eu desço o limite. Então, se a Anvisa diz que o valor máximo permissível é 0,25, os meus sistemas são geridos com 0,125. Então, quando eu tenho 50% do limite máximo que a Anvisa determina, eu já reajo no sistema com um plano de ação. Eu não espero chegar ao limite da endotoxina, porque esse limite já agrava o paciente. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do Brasil todo. Então, enquanto não pipoca de 0,25, o paciente está idealizando, mas pode ser que pela metodologia, e isso tem aqui no estado da Bahia, por exemplo, o laboratório tem como metodologia o valor mínimo de detecção do método dele é 0,25 e o limite máximo é 0,25. Então, se eu tiver com 0,20, eu ainda estarei contaminando o paciente, mas não denuncio isso como uma não conformidade. Vocês entendem como está o mercado de águas hospitalares? É assim. É isso, Vitor. Isso... O buraco é mais embaixo. Isso explica muito todo esse propósito, né, que você traz, essa missão agora dos próximos passos do D'Artagnan. Eu acho que agora fica muito mais entendido o tamanho da brincadeira. O tamanho da brincadeira, o tamanho da importância de ser feito algo para fazer uma contribuição gigantesca. Como você mesmo disse, eu acho que agora faz total sentido, talvez muito, muito maior do que foi feito com o saneamento e com os treinamentos, né? Muito interessante. E uma coisa que eu acho que é importante e que o senhor traz de novo como uma bandeira, né, é o desconhecimento. O quanto, de fato, não se conhece sobre esses riscos. Você entende que algumas coisas feitas como base não necessariamente atende aquilo que é a questão da segurança especial do paciente, né, que vem através da água. E que eu sou um profissional muito mais do efluente do que da água, mas a gente então trafega nesses dois ambientes e para mim isso é uma novidade. Para mim isso é algo que espanta que não se tenha esse nível de segurança que eu preciso dentro de uma água hospitalar. Eu entendia que tinha um outro ambiente muito mais seguro, talvez muito mais... para nós pacientes, né? Olhando do outro lado como um paciente, e também olhando como um químico, que eu sou um químico e que não tinha esse nível de conhecimento, esse nível de consciência, que o Augusto falou isso muito antes ali, né? Do risco. É isso. Só para você ter ideia, durante um tempo, isso melhorou bastante, mas ainda não está consolidado, a análise que se fazia de qualidade de águas nos hospitais era a cada 6 meses uma análise de coliforme total e fecal depois da lavagem do reservatório. Era isso que você perseguia. A vigilância tinha isso como meta. Pegava do hospital auditado
a evidência de lavagem do reservatório de água potável a cada 6 meses e um laudo bacteriológico a cada 6 meses. Imagine isso. Então, quando eu faço as minhas propostas de diagnóstico, como o Augusto falou, sim, eu tenho uma metodologia, isso que eu chamo de plano de segurança da água e águas hospitalares, faz parte da minha estratégia. Então, eu faço, incondicionalmente, eu faço a barreira de proteção. Eu vou botar um sistema de filtração entre a água da concessionária e o ambiente hospitalar, perseguindo a remoção imediata do ferro como macronutriente. O ferro é um contaminante inerte, né? A gente consome mais ferro num prato de feijão do que vai consumindo água com 0,3 miligramas de ferro por dia. Só uma correção, a unidade de endotoxina é unidade de endotoxina por ml, não é miligrama por litro. Mas, então a primeira coisa é essa, é a barreira de proteção, admitindo que a água da concessionária, por si só, no ambiente hospitalar, esse conceito de potabilidade não se admite, é um risco, então você precisa qualificar ela. Então esse é um ponto. Depois, o plano de monitoramento tem a ver com o tamanho e a complexidade do hospital. Então, você precisa monitorar bactérias heterotróficas, coliforme total, fecal. Você tem ambientes, por exemplo, uma unidade que tenha transplante de medula óssea. Então, imagine que o cara, nessa condição, ele está zerado de imunidade. Aí, qualquer tipo de fungo, vou dar um nome aqui, fusário, por exemplo, então, é um fungo natural, você amostrar em água potável vai acontecer. É um fungo que fica no solo, em que, quando a concessionária de serviço público faz o vazamento de rede, o cara não tem aonde dar mais descarga de rede, porque o saneamento sofreu tantas críticas sobre as perdas que o nego suprimiu nos projetos originários dos sistemas de saneamento e distribuição de água. Você tinha descarga de ponta de rede com manutenção de qualidade. Você dava descarga para evitar a zona morta, para tirar água parada e tal. Hoje, dar descarga é encarado como perda. Então, o cara acaba de fazer um vazamento, tudo aquilo que está no solo, ele entronca, bota 2 luvas e aquilo se perde na distribuição. Vai bater em algum lugar. E se for um fungo como esse, um fusário, o sistema de desinfecção por cloro, você tem ideia, o CT, para poder matar o fusário, ou é 5.000 ppm de cloro em 30 minutos, ou é 10.000 horas de tempo de contato para 1,5 ppm de cloro. Está claro que a gente não tem nenhum sistema projetado para render isso. Então, isso vai passar e vai agredir o paciente. E aí a gente está falando de agressão que leva ao óbito com uma dificuldade enorme de controle pela medicina, pela parte de combate de infecção. Então, esse é um nó. Augusto chamou a atenção num negócio aqui que é a legionela. Nós temos casos de legionela em Portugal que dizimaram pacientes num hospital inteiro. Isso está publicado, tem livro. É possível até que o professor Marcos tenha comentado, está no livro dele, no livro da CETRE, sobre legionela, ele faz referência a esse evento. Ponto. Aqui no Brasil, a gente tem uma norma ABNT publicada sobre isso, que deve haver o monitoramento, que deve haver as análises de risco e tudo mais. E você não vê isso nos hospitais, você não vê isso nos shopping centers, e a gente não vê isso sob nenhuma forma de controle. Quando a gente fala do tratamento de águas de resfriamento, por exemplo, a gente tem um tripé, né? O que é que a gente se preocupa? A gente se preocupa com a incrustação, com a corrosão e com a microbiologia do processo. Por quê? Porque a microbiologia incrusta e corrói, dependendo do que for. Então você fica tratando água, cuidando disso, mas se você tiver bem controlada a microbiologia, salvo um contaminante específico, dureza demais na água de mercado e tudo mais, o resto estará controlado. Ponto. Mas você, por exemplo, não pode botar desinfectante demais na água, cloro, por exemplo, demais. Por quê? Porque o cloro é oxidante, vai oxidar a metalurgia. Ah, mas tem a tecnologia dos biocidas não oxidantes. Bom, o biocida não oxidante mata o micro-organismo, mas não oxida a matéria orgânica. Então, se houver formação, se a torre tiver num ambiente muito exposto, muito material em suspensão, né? Imagine num torre, num apartamento em São Paulo, lá em cima, no edifício,
Material em suspensão, você protege a microbiologia, e já que o biocida não é oxidante, ele vai ter dificuldade de romper essa proteção para matar o micro-organismo. Então, o risco que a gente tem de um surto de legionela, ele é presente. E não se controla o que não se mede. E a gente não mede em larga escala. Essa é a realidade. E quando você fala com os gestores, o nego entende que isso é custo. E por que é custo hoje? De fato, a análise de legionela é uma análise cara frente aos outros controles. Por quê? Porque como a demanda é baixa, pouquíssimos laboratórios nacionais têm o parâmetro de legionela acreditar 17025. Eu uso um laboratório de São Paulo. Então, veja, eu aqui no estado da Bahia coleto amostras, mando para São Paulo para obter uma informação confiável sobre isso. Esse é o cenário que a gente tem. Se vocês me permitirem, eu queria falar sobre um assunto de água que talvez corrija essas distorções todas que a gente falou. Qual é o foco? Ainda, naturalmente, sobre essa vertente da água hospitalar, mas da água associada à saúde, né? Então, veja, nós já superamos no primeiro episódio o conceito de que a água potável, voltada só para a gestão de valores máximos permissíveis, sem trazer o atributo de segurança, ela não é a melhor água do mundo para se beber, seja da companhia, seja do condomínio produzindo sua água de poço, em qualquer cenário. A segurança, ela é condicionante. Por quê? Porque você pode ter a água caracterizada como potável, atendendo um ponto de corte todos os parâmetros físico-químicos e microbiológicos, mas ela agora está sujeita a riscos potenciais. Então, ela sai do seu reservatório e se contamina na rede. Ela não é segura. Então, isso a gente já superou. Agora vamos falar daquele meu conceito, aquilo que eu disse. Olha, eu estou vendo aqui durante a nossa conversa vocês se hidratando com muita frequência, né? Vocês bebem água e tal. Nós temos literaturas, tem um grande autor, um médico, o professor Márcio Bom Tempo, aqui nacional. Se vocês derem um Google, vocês vão encontrar o nome dele aí na internet correndo. Ele tem um livro sobre água com essa vertente e tal. Essa ingesta de água que vocês estão fazendo aí, ela não está trazendo para você só a sensação de saciedade com redução à sede. Ela lhe energiza. Esse é o ponto. Aquilo que eu falei no primeiro episódio nosso, é assim, existem vários estágios que a gente pode entender o suprimento de água para o ser humano. O básico é a hidratação. Então, a gente morre primeiro, como eu já disse, a gente morre primeiro de sede do que de fome. Então, esse é o primeiro atendimento. Pronto. Mas depois disso, a manutenção do corpo. Então, existem filosofias orientais, por exemplo, né, que fazem antes da alimentação, você pode chamar de uma oração, você pode chamar de uma energização. Você tem culturas orientais como o Reiki, que energizam através desse conceito. Então, veja, o princípio da energia na matéria, isso não se discute mais, né? A teoria das cordas na mecânica quântica, né? Então isso também não se discute mais. Isso é algo que todo mundo já tem consolidado. A água não é diferente. Então a água é um veículo de energia. A gente tem um grande cientista, também você vê na internet, japonês, que fez um estudo sobre água. Então ele monitora cristais de água recebendo vibrações de diversos tipos de música, heavy metal, músicas sacras e tal, e você vê a configuração do cristal de água sobre energias sonoras diferentes. Então, sim, a água é um veículo de informação energética a partir disso. Eu fui forjado, quando eu saio da Embasa em 2003, entrei numa empresa que era basicamente uma empresa química, né, que é a Quimil. Fiquei até 2007, em 4 anos eu juntei recurso de capital maior do que o que eu fui como funcionário da Embasa, e agradeço por isso. Mas em 2007, essa minha empresa que chama WWT, eu fui apresentado a uma tecnologia chamada VLAN W2000. VLAN é onda em alemão. E o inventor
falecido, o senhor Klaus Wagner, um alemão brilhante, um cara que foi sócio. Então, a minha empresa é WWT, que é Velan Water Treatment, tratamento de água por velão. E o princípio dessa tecnologia é um princípio que utiliza a mecânica quântica como uma forma de informação da água. A gente fala de biosinais. O que é o Velan na descoberta dele? É um anel de silício e alumínio, que ele faz o que ele chama de informação, então ele bombardeia esse anel com um laser, com um comprimento de onda específico, e é fácil de entender isso. E depois disso, essa unidade passa a reverberar essa informação na fase líquida de diversas formas. Vou dar um exemplo simples, como uma análise de espectrometria. Então, imagine que você tem uma análise de turbidez, por exemplo. Como é que a gente faz a análise de turbidez? Eu tenho um feixe de luz, a amostra e uma célula fotoelétrica. Quanto mais límpida for a água, maior será a excitação da célula fotoelétrica, e aí eu vou entender que a turbidez é menor. Se a água for mais turva, maior será a difusão, e aí a excitação será prejudicada, e aí eu vou entender que é maior turbidez. O que é a tecnologia do alemão? Ele pegou um laser com um comprimento de onda específico e sujeitou o laser ao transpasse de diversas amostras de água. Um princípio que a gente reconhece também como mais do que solidificado, que é um princípio da partícula-onda, ou seja, um feixe de luz, ora se compartilha, é uma onda, né, especificamente, se comporta como uma onda, e ora como partícula, tem blocos de energia. O estudo do professor Klaus mostra que o laser, com um comprimento de onda perfeitamente linear, ao transpassar uma amostra contaminada, por exemplo, com coliformes totais fecais, ao atravessar isso, recebia pequenas contribuições energéticas que influenciavam na variação de sua frequência. Então, o primeiro equipamento que ele desenvolveu era como se fosse um osciloscópio de baixíssimo nível de acuidade, então você media microhertz, né, lá embaixo, milihertz, lá embaixo. Depois ele ampliava isso. Então ele tem, e eu tenho esse acervo aqui na Bahia, ele tem o perfil energético de águas do mundo todo, e era possível construir isso sob qualquer cenário. Com essa informação na mão, ele conseguia agora gravar os anéis, vamos chamar assim, com duas missões, ou com uma onda de ressonância, se eu quisesse fazer o crescimento de algo que me interessava, ou com uma onda de interferência. E nesse momento, eu inviabilizava o crescimento de qualquer micro-organismo que eu tinha, sem nenhum contato físico. Então, o anel fica do lado de fora da tubulação, sem contato com a água, contribuindo com esse potencial energético. Eu, quando tropecei nisso, eu digo, rapaz, primeiro que eu não acreditei, né? Isso aí é um passo de mágica e tal. Ele tinha tido uma experiência com os profissionais da Petrobras, os caras da Petrobras pegaram o anel, serraram, quiseram entender o que está dentro. Por quê? Porque ele usou isso para melhorar a viscosidade ou diminuir a tensão superficial da nafta, não, a vela. Como é que eu chamo a vela? O que é aquilo na vela? O senhor que é químico. A parafina? A parafina. Então, pronto. É um problema a adução da parafina na indústria do petróleo. Você sabe disso. Pronto. Então, os anéis dele melhoraram o rendimento nas plantas aqui da Bahia sem precedentes, usando isso como conceito. Quando eu fui apresentar a tecnologia, eu imaginei isso para a água, exatamente na água hospitalar. Então, a minha empresa, a WWT, nasceu num hospital que não existe mais aqui em Salvador, que era o Hospital Espanhol, fazendo controle microbiológico sem adição de 1 grama de cloro no processo. Eram só anéis velanes espalhados pelo hospital como um todo. Trazendo o discurso de Augusto, que me chamou a atenção sobre água quente. Vamos imaginar agora a água de aquecimento em unidades hospitalares. Aquela água que eu disse, perfeitamente potável, entregue pela concessionária, chegando no reservatório inferior, superior, sem cloro. Agora ela vai alimentar um boiler, que pensando nesse hospital imaginário nosso, um hospital sustentável, que usa energia solar para o aquecimento da água e depois reserva essa água num boiler, num reservatório que mantém
temperaturas específicas. Então, aquela água sem cloro entrou, recebeu aquecimento, vai para o ponto de aquecimento, na casa de 60, 65 graus, né? Que é extremamente confortável para bactérias termotolerantes. Não tem um cloro, esses reservatórios são metálicos, a maioria deles, então eu tenho ferro como macronutriente, então eu tenho temperatura, essa água não é estéril, então o potencial de crescimento e aceleração é uma estufa de desenvolvimento microbiológico. E é com ela que eu vou dar banho nos pacientes lá embaixo. Então, tecnologias associadas como ultravioleta são tecnologias recomendadas para que na saída do boiler, entrada do sistema de distribuição de água quente, garanta a desinfecção desse sistema. A tecnologia do isocloro, durante muitos anos, foi utilizada com esse enfoque aqui pela gente, né, nas unidades hospitalares. Mas o que é que aconteceu, né? Como tudo, a gente tem a China como interferência. Um chinês se aproximou do professor, comprou a sua tecnologia, se instalou, ele ficava na Alemanha, em Stuttgart, se instalou literalmente dentro da casa dele, e o projeto se esvaiu, a tecnologia sumiu, o professor faleceu, junto com ele, boa parte da informação se perdeu, e ficou aqui na Bahia, especificamente comigo, o acervo. Eu tenho o banco de dados dessa informação de água que a gente estudou. Quando eu vi isso, então, eu entendi que a água era maior do que clarificar e clorar. Eu comecei a mergulhar no conceito do tratamento magnético, tratamento físico da água, né? Então, essa é uma outra discussão muito forte. Os químicos têm muita dificuldade de compreender isso. Existem muitas soluções de tratamento magnético para água de utilidades, redução de taxas de corrosão pela assistência magnética em água. Eu tenho um trabalho sobre isso, tenho publicação no Congresso Nacional de Corrosão sobre isso. Então, imagine o aperto que me deram, mas eu tinha as evidências objetivas. Como é que eu fiz esse trabalho? Eu contratei o tratamento de água de uma torre com a Curita do Brasil, usei toda a tecnologia de tratamento da Curita durante um período, monitorei as taxas de corrosão e tudo mais, e durante 6 meses eu continuei comprando produto com a Curita sem botar 1 grama do produto dela, e ela continuou emitindo laudo para mim de eficiência do sistema, de garantia de conformidade, baixíssimas taxas de corrosão, abaixo de 2 NPY, que é um número muito bom, usando a tecnologia de anel velando o professor. Depois que eu apresentei a Curita, tivemos que sentar para conversar e tal, e eu publiquei isso no Congresso de Engenharia, com um investimento relativamente pequeno, porque de fato é uma boa empresa, com bons resultados e boa competitividade no preço. Mas eu tinha que fazer, porque o mercado não aceita isso, o mercado não acredita nisso. Mas por quê? Porque não existe uma tecnologia hegemônica, não existe uma tecnologia que seja... A própria osmose reversa não é boa para qualquer tipo de água, em qualquer aplicação. Você sempre tem competitividade mais para aquela aplicação ou para outra. Eu sempre me especializei no uso desses blends, e aí eu vou me embora com isso. Então, hoje, a minha filosofia de vida, né? Então, eu não tenho uma vertente religiosa muito forte e tal. Eu sou do Rosa Cruz desde 1992, e isso me fez uma diferença muito grande. Então, eu sou um pesquisador, um buscador no sentido da informação. E eu creio com muita convicção de que água precisa de mais do que cloro e filtração para poder ser boa para o ser humano. A gente precisa ir para esse outro patamar, esse outro nível de consciência a respeito da água. Ela é de uma importância, o nosso corpo é 70% de água, né? Às vezes, um gordinho como eu tem mais do que isso. Então, é preciso que a gente enxergue a água nesse novo nível. E quando a gente começar a fazer isso, a gente vai começar a trazer, mesmo para as tecnologias naturais, porque imagine que uma estação de tratamento convencional, agora rodando no Brasil afora, estações de 400, 500, 5 metros cúbicos, né? O operador, ele vai e entra naquilo como se fosse um processo produtivo. Não tem o toque de humanização, ele não está produzindo água sob um propósito, e isso muda tudo. Vá num restaurante em que a alimentação é assim, a alimentação oriental, em que o cara faz
a alimentação, imbuído do propósito, em que ele consegue colocar energia, valor, propósito. Aquela alimentação, aquele prato, na ingesta, traz benefícios além dos nutrientes específicos que vocês estão consumindo. Eu acredito muito nisso. E isso para a água é algo disruptivo, né? Sim. Né? Eu mesmo, né? Sou químico e eu quando vi alguns desses tecnologias de magnetismo para tratamento de água de caldeira, eu falei, cara, será que isso aí funciona mesmo, né? Será que isso aí realmente tem sentido? E aí a gente começa a olhar as evidências, tu vê que não é bem assim, né? Mas acho que tem muito isso de ainda não se olhar para a água dessa forma como o senhor olhou, né? O senhor está olhando para a água sob um aspecto holístico, vamos dizer assim, é muito maior, né? Tem muito mais coisa envolvida aí do que a gente está tratando agora. E aí, se a gente olha hoje para a água, é tratamento, é clarificação, é filtração, é cloração, é fluoretação, né? É uma osmose, tudo isso, né? O senhor trouxe ali, poxa, o estresse que a água passa numa membrana de osmose, nunca me passou isso pela cabeça, sou obrigado a confessar. Professor. O senhor quer ver uma associação com água que é porreta? Ou seja, eu não tenho certeza, mas é muito provável que essa água que vocês estão bebendo aí possa ser uma água mineral, né? É muito provável. Não sei se é o caso. Mas veja, a ingesta de água mineral, a gente tem toda essa atenção para água potável, que tem parâmetros específicos. A gente pensa a água potável numa faixa de pH, por exemplo, de 5 a 9,5, que é essa faixa que pode atender todos esses diversos usos, né? Bom, e aqui no Nordeste é muito característico, as águas minerais nossas são muito acidificadas. Então a gente tem água mineral com um pH de 4, pH de 3. 4 é muito comum, 4, 4,5, 4,8, é muito comum. Pronto. E as pessoas fazem a ingesta disso, por quê? Porque idealizam a água mineral como uma água superior. E pensando no foco da mecânica quântica, o posicionamento do observador influencia no resultado. Então, é essa a linha de raciocínio. Se você crê, isso melhora. Se você já acha que não, isso também piora. Você é do tamanho que você pensa. Essa é a visão. Então, quando a gente pensa nessa visão que eu estou apresentando a vocês, né? Ou seja, olha, se a gente pensa na água com esse princípio, mas entenda que agora a gente não está falando da água potável, porque a água potável tem um uso maior do que a dessedentação. Mas a água que você faz a ingestão, a água que você bebe, de novo, quando a gente associa a todas as vertentes, o senhor associou ali a água tratada para a caldeira eminentemente com o condicionamento magnético, uma relação cartesiana. O senhor é químico, é sim e não. Pronto. Mas quando a gente pensa, então, aquela água que o cristão ouve uma oração seja o pastor, o padre, pede que a água vá para cima da televisão, que a água será agora ungida, que a água tem energia e tudo mais. Não necessariamente essa energia está vindo lá pelas ondas da TV e tudo mais, ela está dentro da casa, está no credo, está na forma, no foco, na linha de convencimento construída nessa pessoa que vê isso. Isso muda tudo. Isso faz com que seja diferente. Então, vou dar um exemplo ao senhor de um parâmetro que pouquíssimo discute na forma cartesiana de trabalhar com água, que é a tensão superficial. Lembra dos clústeres que eu falei? Olha, os clústeres é isso, são moléculas de águas que estão alinhadas pela sua polaridade e crescem como grandes cachos e caminham juntos. Quando isso vai permear na membrana celular, grandão como está esse clúster, passar é muito difícil. Então, a taxa de aproveitamento é muito menor. Primeira coisa, quando você faz a assistência sobre um campo magnético conhecido, com as polaridades adequadas e tudo mais, você faz uma pequena torção na molécula de água e você vai reduzindo o tamanho dos clústeres. Isso também tem comprovação científica, livros e tal sobre isso. Esse é o primeiro ponto. O outro cenário
é uma pequena e tênue redução da tensão superficial. Vou trazer o senhor agora pensando nessa membrana de osmose reversa que o senhor pensou aí agora. Não está claro que permear uma água com tensão superficial menor numa membrana de osmose reversa vai lhe dar rendimentos de permeado muito maior. Por quê? Porque a resistência à filtração será menor. Essa é a linha. Então, se o senhor associar esse princípio do condicionamento magnético para trazer a redução da tensão superficial a montante de uma unidade de osmose reversa, o senhor vai tirar de uma máquina de osmose um rendimento, uma taxa de aproveitamento permeado à alimentação muito maior do que a média de mercado. Então, uma das coisas que eu faço é ganhar competitividade dimensionando os sistemas. Aí pode ser sistema para diálise, por exemplo. Enquanto o meu concorrente vai usar os rebuscados sistemas da Dow, os softwares com taxas de aplicação, membrana, área e tal, não sei das quantas, eu vou fazer tudo isso e vou considerar esse fator adicional que é a redução da tensão superficial. Então eu consigo, com um equipamento maior volume de permeado, menor taxa de rejeição, por conta disso um aproveitamento maior. Então isso é perfeitamente cartesiano. Agora, quando eu trago isso para a água de ingesta, tudo isso se materializa do mesmo jeito. Então, a água que eu bebo, eu não vou fazer propaganda do equipamento, porque não tem sentido, mas eu vou mostrar a vocês a tecnologia, que é um bastãozinho aqui, né? 2, 3 ímãs de neodímio boro-ferro, virados com uma distância específica para criar o campo magnético adequado, e é isso que está na fase líquida. Isso faz com que haja uma pequena redução, haja essa transformação, porque, veja, a água magnetizada ela está na origem da Terra. A água é produto de onde ela passa, então a água com carbonato passou pelo solo carbonatado, a água com ferro pelo solo com ferro, e nós temos as rochas magnéticas. Então a nossa água, a água que a gente faz a ingesta, no passado, ela tinha uma componente magnética importante. E isso fazia com que ela fosse... Aquele conceito de água mais leve é água sem carbonato e água com a tensão superficial menor. E ela trazia energia nesse sentido. Então é isso que esses equipamentos pressupõem. Naturalmente que esses caras revestiram isso de muita argumento técnico, comercial, holístico, não sei o quê, para poder vender fácil. Mas os fundamentos são muito sólidos. Eu tenho escritas sobre isso. Então, na filosofia Rosa Cruz, né, que vem lá da Escola de Mistério do Antigo Egito, a gente já falava de condicionamento magnético para a água muito antes da Idade de Cristo. Vocês riem, né? Isso é disruptivo. Eu acho massa que as conversas com o professor sempre dá expande a linha de raciocínio, o nível de consciência, e por isso que é sempre um prazer ter você perto aí, professor, porque é sempre um passo à frente aí para buscar novas visões, não ficar tão restrito, né, tão limitado a alguns pontos. E é necessário ter cuidado, né, com essas falas, né, as linhas e tal. Por quê? Porque eu, para construir esse discurso, é isso, né? Eu levei os 38 anos agora, eu vou a 39, 40 em 2026, mexendo com água. Então, eu fui esse cara da tecnologia de fim de tubo, então, um cara que só tratava efluente sem enxergar, por exemplo, conceito de produção mais limpa. Isso eu superei depois de ter feito um curso com um gigante, um cara que veio fazer um treinamento aqui no estado da Bahia e tal, mas eu era o cara que, assim, tá sujo ou limpo, qual é o problema? Esse negócio de produzir antes, de avaliar, de mitigar, isso fazia parte. Depois eu vi que isso era possível ganhar dinheiro com isso, ou seja, é muito mais fácil você capturar valor num diagnóstico focado em gestão de efluentes industriais, por exemplo, começando com a ferramenta de produção mais limpa, do que você ir para a tecnologia de fim de tubo. Muito mais. Cansei de encontrar soluções que me permitiram receber pelo que eu não entreguei. Ou seja, eu evitava que o efluente fosse gerado e ainda assim eu estava ganhando dinheiro. Essa é a linha. Então, esse foi um ponto. Agora, nós estamos caminhando para essa linha, ou seja,
o descrédito do tratamento químico, tal como nós conhecemos, está começando a ficar consolidado. Os contaminantes emergentes estão deixando esse constrangimento. Então, o microplástico, que nenhuma das tecnologias de tratamento convencional, no nosso caso da osmose reversa, por exemplo, as cianotoxinas, as microcistinas, sazotoxinas, são um risco. Você só tem como barreira, não é a membrana de osmose reversa, é o filtro carvão ativado, que precisa estar muito bem gerido para dissolver essa toxina num sistema de diálise. Não é a membrana de osmose reversa que é o padrão. Então, o constrangimento desses riscos que começaram a se consolidar frente às tecnologias levam à necessidade disso, de evoluir também, de pensar de outras formas. Essa é a linha de raciocínio. Muito top. E eu acho que o podcast tem essa função de trazer esse tipo de informação, de questionamento, né? Vamos dizer assim, vamos chamar aqui de uma certa polêmica, para que cada um também tire o seu juízo de valor, mas é a nossa função no podcast fazer esse tipo de coisa. E o seu episódio trouxe isso para mim, né? De ficar pensando, repensando, enxergando coisas que até então eu não tinha visualizado. Eu imagino que todo mundo aí que vai estar assistindo a gente também. Então, só por isso já gostaria de agradecer por todo o resto que foi, né, no episódio fantástico, que eu certamente reassistiria ele com muita tranquilidade, porque tem muitos pontos aqui que realmente fazem a gente refletir, que pensar coisas que realmente a gente precisa se posicionar de forma diferente na ideia da segurança da água, na ideia da água hospitalar, no modo diferente de pensar a água, né? O senhor falando aí me lembrou do meu avô, o quanto que ele realmente se preocupava quando ele nem sabia o que era meio ambiente, né? Para ele, meio ambiente certamente não foi um assunto que ele tratou na escola, mas que ele fez escola, né? Hoje eu sou... O Augusto também, né, já falou isso, somos da área do meio ambiente muito, acho que por causa dele, que tinha essa coisa, e uma das coisas que ele se preocupava muito era com água, né, isso eu lembro. Então, ele já devia ter algum tipo de visão diferente, preocupação, né, nesse tipo de ideia, né, coisa que na época todo mundo queria desmatar, ele não deixava, eu lembro disso muito claramente, assim, né. Pois é. Então acho que a gente tem que pensar diferente, né, a gente tem que questionar o que está sendo posto, e eu acho que o podcast aqui, esse episódio especialmente. A lição é essa, professor. O bom palestrante é aquele em que as pessoas saem e não lembram dele, elas lembram delas, né? Elas saem pensando sobre onde elas estão depois desse discurso. E o senhor me parece sinalizar que eu cumpri a minha missão. Essa foi a ideia, ou seja, eu não imagino ser eu o ponto de inflexão, mas que eu vou falar desse assunto em vários locais, em várias... E estou disposto a ir para todo tipo de discussão, contraponto, que puder dentro dessa linha. Por quê? Porque eu comecei nessa jornada com todo o ceticismo que é possível angariar em um só ser humano. Todo. Eu fui para a linha de que eu não acredito. Não era nem que eu tinha dúvida, era que eu não acreditava. E para cada vez que eu evoluí, eu fui dobrado, eu fui superado. Eu tenho consciência disso. Então, hoje, de novo, essa minha formação pela Rosa Cruz me mostra, né, a possibilidade de entender no Espiritismo, quando você lê o Livro dos Espíritas, por exemplo, a pergunta dos espíritos, ou seja, Allan Kardec era o mais cético dos seres humanos. Ele faz a lista de perguntas para contrariar o senso, claro, ele vai estudar aquilo com toda a convicção de ciência do mundo. E as respostas que saem de lá o desconcertam, depois ele vira aí a grande referência do espiritismo no mundo, exatamente por conta disso, pela ciência feita aonde não se tinha base. O nosso problema é que... Posso falar só mais um pouquinho? A gente tem tempo? Sim, senhor. Veja, vamos falar de medicina, assim, plena. Vamos falar da indústria de fármacos, né? Ou seja, nós temos escândalos associados a essa indústria em diversos lugares do mundo, em especial nos Estados Unidos, né? Ou seja, não tem discussão nenhuma de que alguns medicamentos são descobertas importantes, mas podem curar em larga escala, mas não são comercialmente viáveis naquele momento. E aí eles são
preteridos para que a demanda traia atratividade, gere riqueza, agora não é valor, é riqueza, e ele saia dentro dessa linha. Então, isso é comum, é muito comum. E nós temos outros medicamentos que não curam. Eu, por exemplo, sou portador de diabetes. Como portador de diabetes, uma das primeiras recomendações é ou a insulina, diabetes tipo 2, mais grave, ou a metformina, como controle, né, da glicemia. Como o diabético que toma metformina ou que corre o risco de usar insulina, eu vou fazer isso a vida toda e não vou ser curado jamais. Não vou ser curado jamais. Eu vou financiar essa indústria, vou ficar pendurado nisso e já vou morrer consumindo isso. O laboratório me adora, me manda feliz aniversário, me lembra quando meu remédio está acabando, e faz tudo isso. Essa é a linha de raciocínio. Enquanto isso, do outro lado, tem um lado mais difícil. Qual é o lado mais difícil? O controle glicêmico pelo exercício físico, pela alimentação alternativa. Esta vai me curar. Mas ela é mais difícil e menos atrativa. Essa é a nossa decisão no cenário atual entre o fácil e o difícil. Construir ao CCW, como a gente está vendo. Qual é a minha preocupação quando eu digo que eu não sou referência para o mercado? Porque o guri novo, as pessoas mais novas, quando olham a gente nesse ponto da curva. Eu tenho feito a questão de dizer que eu tenho 38 anos, 39 anos fazendo isso. Então, eu não aconteci do nada aquele sucesso da noite para o dia. Foram 38 anos. Não é possível fazer isso como as pessoas veem no Instagram, esse sucesso acelerado, materializado. Isso não dá, isso tem um esforço, tem a necessidade de fazer. E é essa a nossa maior dificuldade com a sociedade plena nossa, né? As pessoas não compreendem que é necessário, primeiro, ter valor, princípio, depois, fazer, e por último, você ter é consequência do seu valor, do seu propósito e de ter feito. Funciona assim. Não tem como acelerar, não tem como subverter essa ordem de forma natural. Vai ficar rico jogando no tigrinho. Porra, joga no tigrinho, isso é crime de usura, eu não tenho pena nenhuma do cara. Tem que gastar dinheiro, tem que ser. Essa é a linha. Então, hoje, nesse mercado de água, nosso professor, a gente não está diferente. A população nossa não consegue enxergar valor na água, então é muita gente que usa água de poço raso, no que a gente chama lençol de recarga, com água de qualquer tipo de qualidade, inclusive água com... Esqueça só a contaminação microbiológica, mas um contaminante perverso em água subterrânea é nitrato, né? Tem gente que faz ingesta com nitrato, dá ao filho água com nitrato, buscando essa economicidade frente à água produzida pelas concessionárias, né? Isso é um ponto. Por outro lado, o valor da água. Qual é o valor da água? Isso vai custar R$6 o metro cúbico, R$7. O valor da água é o valor da escassez. Quanto menor a disponibilidade, maior a sua disposição, já que a água é vida, de pagar pela água. Esse é o próximo passo, entendeu? Então, a indústria da água está começando a se consolidar como algo de domínio, literalmente, macroeconômico das populações. Então, eu não estou falando aqui contra a privatização, eu estou só dizendo que o valor da água está sendo explorado comercialmente, como tudo que a gente vê no nosso mercado. E se a gente não trouxer essas informações alternativas, esses pontos fora da curva, para que a população possa, de alguma sorte, se preparar, a base do conhecimento ser ampliada dentro dessa linha, fatalmente isso vai impactar não mais na gente, que a gente já está velhinho, né, professor? Mas no nosso resto, nos nossos descendentes. Então, a proposição é essa, é ser, como o senhor fala, disruptivo, deixando o legado, não mais para a gente. Não dá para pensar que essa mudança chegue na nossa geração, mas que isso vai chegar para as próximas, eu não tenho dúvida disso. Muito top.
Muito top. Genial. Genial. Professor, muito obrigado por esse episódio, né? Vai ser um daqueles episódios marcantes, assim, em relação, eu acho, a essa questão disruptiva mesmo, né? São vários episódios muito bons, sim, pessoas fantásticas que passam, vão passar, vão continuar passando por aqui, mas acho que aqui tem um quê de diferente em relação a esse pensar, né? Essa coisa que o senhor falou aí do palestrante me chamou muita atenção, né? O palestrante, uma palestra boa, o foco não é no palestrante, mas sim o foco nele, naquilo que ele está levando para casa, do que ele escutou naquele tempo que ele destinou ali a palestra. Eu estou apaixonado por esse episódio, né? Óbvio, sou suspeito para falar, mas acho que foi muito top. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, senhor. Acho que Augusto. Dever cumprido. Talvez a gente consiga um tempinho para um pinga-fogo, um terceiro episódio aí. Mas eu acho que a sensação que fica pra gente depois de cada episódio, principalmente desses últimos que a gente tem feito, vem muito disso, assim, de escutar e refletir, ficar incomodado, entre aspas, né? Porque tudo que a gente está conversando aqui traz um nível de consciência diferente, e esse nível de consciência diferente ele vai fazer com que a gente pense diferente. E mude. Né? O professor Marcos foi assim, com o Christopher foi assim, agora está sendo assim. Os outros episódios que a gente gravou com convidados também sempre foi assim, de visões diferentes referente à estação. Mas eu acho que a gente mexeu com muita coisa aqui que faz link direto com saúde, né? E eu acho que a gente foi um vida, pouco... morte. Eu acho que a gente foi um pouquinho além. Foi além. E isso muito bom. Foi muito top. Eu acho que, de fato, merece o título que a gente colocou aqui de ser episódio especial, né? Fora da linha de episódios que a gente estava fazendo. Um fenômeno que é D'Artagnan Gomes. Então, obrigado aí, professor. Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisinha. Tem uma pontinha, talvez tenha tempo para um pinga-fogo aí. Então, o pessoal que está escutando, fique ligado. Se não sair é porque a gente ficou conversando no backstage e a gente se perdeu no tempo. Perfeito. Valeu, mas obrigado pela oportunidade e principalmente pela disponibilidade. Feito, professor. Abraço. Quem agradece sou eu. E agradeço a equipe de suporte aí. Faço questão de deixar para eles um abraço importante. Tá estando aí, cara? Tá aqui do outro lado. Beleza de me ouvir. Eles não tiveram opção. Então, a eles o meu agradecimento sincero. Tá sendo dado e muito bem recebido pelo pessoal aqui. Beleza. Abraço. Valeu, obrigado. Até mais.